Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h03. O Viva Voz está decolando no ar com muita informação, análise e bastidores das principais notícias do dia. E elas são muitas e, de novo, com preocupação para o governo, né? Mais do que isso, com derrota de novo, Carol. Pois é, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Ontem a gente comentava, né? Você falava que o governo dizia que o ministro Haddad ia tentar explicar, ia tentar convencer, mas o clima era ruim e a gente teve essa notícia agora há pouquinho da devolução da MP, né? Não deu nem tempo de explicar, o Pacheco já reempacotou e mandou de volta ali para outro lado da Praça dos Três Poderes. Quem vai explicar para a gente essa situação, que foi comunicada provavelmente naquela reunião de ontem, que estava rolando enquanto o Viva Voz estava no ar, é a Isa Staciarini com todos os detalhes. Boa noite, Isa. Oi, Vera, exatamente. Muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Uma derrota significativa para o governo, isso depois daquela fortíssima reação do Congresso e também do setor produtivo, o que fez com que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolvesse a medida provisória do PIS/COFINS, que foi editada e enviada pelo governo na terça-feira da semana passada, como forma de compensar a desoneração da folha de pagamento àqueles 17 setores que mais empregam no país. Ao anunciar a devolução, agora há pouco, no início da sessão do Senado, Pacheco disse que faltava um prazo, chamado de noventena para as mudanças, ou seja, um prazo para que as alterações começassem efetivamente a valer. E ele reforçou que essa regra não foi respeitada. Com absoluto respeito à prerrogativa do Poder Executivo, de Sua Excelência o Presidente da República na edição de medidas provisórias, o que se observa em relação a essa medida provisória, no que toca à parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento, de regras relativas a isso, o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. Agora, apesar aí da explicação técnica, né, Vera e Carol, acontece que a devolução aconteceu após essa reação, não só das bancadas, houve uma fortíssima reação de 27 bancadas parlamentares, mas também do próprio setor produtivo, portanto, uma derrota para o governo, porque o texto perde a validade imediatamente. Como presidente do Congresso, Pacheco tem essa prerrogativa de analisar a constitucionalidade de medidas provisórias. Ele reforçou a necessidade do setor produtivo compreender esse movimento como sendo algo natural na política e frisou que não existe nenhuma diversidade entre os poderes. Vera e Carol. Oi, Isa, mas o governo pretendia com essa MP compensar o que vai gastar com a desoneração, né? E agora? Exato. Com a MP, o governo pretendia aumentar a arrecadação este ano em pouco mais de 29 bilhões de reais para compensar a desoneração da folha, que é calculada, se não me engano, né, Vera, em torno de 26 bilhões e 300 milhões de reais. Portanto, a CMP daria uma folga um pouco maior. O setor produtivo chegou a se reunir hoje de manhã com o presidente Lula. Pois é, como é que foi essa reunião, hein, Isa? Hoje pela manhã, o presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, o Ricardo Alban, se reuniu com Lula no Palácio do Planalto, depois em um almoço com representantes da Frente Parlamentar Agropecuária, ele reforçou que Lula deu a orientação para que a MP fosse retirada. O presidente Lula, pela essa manhã, já disse que deu a orientação para que essa medida provisória fosse tirada do processo ou vai ser
solicitada o pedido de devolução ou vai ser devolvida. Quer dizer, a forma como voto, mas ele garantiu que ela vai sair do processo e que a discussão de PIS e COFINS que atinge de uma forma horizontal a todos, esse assunto vai sair da pauta. Vai ser feito um diálogo, onde o diálogo é o mais caliente possível, dentro do Congresso Nacional, através da relatoria do própria desoneração com o senador Jacques Wagner, sem observar o assunto PIS e COFINS. Alban disse ainda que Lula se comprometeu a conversar com o setor produtivo na volta da viagem que ele faz nesta semana à Europa para participar do G7 e afirmou que o presidente se comprometeu a não voltar a discutir mudanças na base de cálculo do PIS/COFINS. Lembrando que a MP foi editada semana passada e chegou a ser apelidada por deputados e senadores de MP do fim do mundo, devido aí ao risco à economia. Vera e Carol. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, Carol, a gente tem falado aí, né, da forma que o governo adota, bastante atabalhoada nessas negociações, e nesse caso a apuração que eu tenho é que o presidente Lula está muito agastado com o ministro da Fazenda. Então, Fernando Haddad, que até aqui vinha ganhando todas e convencendo o Lula das suas agendas e da necessidade de fazer as coisas da maneira como ele vinha fazendo, nessa derrapou na graxa perante o Lula acha que foi tudo um desastre, que ele agiu com opacidade, falta de diálogo nessa negociação, acha que teve uma postura arrogante, professoral, sem negociar com o Congresso antes, sem avisar para o setor produtivo que estava vindo aí. Essa coisa do PIS/COFINS já tinha alterações na reforma tributária, então causou toda uma confusão a respeito de como funcionaria. Aí recorreu àquele mesmo expediente que recorreu no caso do Perse, que tem fraude, dizendo que está mudando porque tem fraude e não porque quer aumentar a arrecadação. Depois da MP já ter causado a celeuma que tinha causado, já ter sido judicializada pelo PP, já ter a ameaça do Pacheco de devolução, tudo o circo já armado, distribuidoras de petróleo já aumentando e anunciando que aumentariam o gasto. Aí ele chamou o setor produtivo para conversar e aí ele disse que estava disposto a adotar medidas de corte de gasto, portanto, mostrar que não é só uma ênfase no aumento de arrecadação, que já virou uma tônica desse governo e já está umbilicalmente associado a ele, inclusive em memes que correm à internet, como ele sendo alguém que quer arrecadar a qualquer custo e sem negociar e sem cortar gastos. Então, tudo nessa negociação foi absolutamente errado. E com isso o governo sofreu um desgaste no momento em que vinha tentando retomar o protagonismo na articulação política, não teve nem tempo para fazer isso. Já é aquela coisa quando você está tentando se recuperar de uma onda que você levou um cambal no mar e vem outra em cima e você é embolado de novo. Foi absolutamente, rigorosamente isso que aconteceu com o governo nesse episódio. Nesse caso, o Planalto e o presidente acreditam ao ministro da Fazenda todo esse desgaste que consideram que era absolutamente evitável e desnecessário. A gente vai agora de novo a Brasília. Lula tem que entrar, né, Vera? Sim. Não, é a ponta do próprio... Ele teve que se reunir com o Pacheco, hoje se reuniu com a CNI. Agora a gente não sabe qual vai ser a alternativa. O Haddad já está preparando um pacote aí, um pacote de maldades, né? De corte de gasto, de querer desindexar gasto com saúde, com educação. Então a situação do ministro aí não é exatamente das melhores, né? Isso, foi exatamente o que eu falei. Você anunciar corte de gastos depois da porta já arrombada. Depois de você mostrar, olha, eu quero mesmo arrecadar. Aí você fala, não, mas tem aqui esse projeto também para cortar gastos. Então, fica tudo muito descompensado, desbalanceado e foi uma demonstração de autossuficiência e arrogância da parte do ministro. Quando as lições desse ano já deveriam ter mostrado, já deveriam ter ensinado que não dá para agir com autossuficiência e arrogância com um Congresso hostil. Porque ele mandou a MP 1202 no fim do ano, também sem combinar, e ela foi retalhada, foi destroçada
no Congresso. E essa MP agora, que está sendo devolvida, era para colocar no lugar da desoneração que ele teve de engolir, porque o Congresso falou, não, a gente já votou isso, então vai permanecer. Então, não aprendeu nada com o erro, dobrou a aposta e aumentou o desgaste para o governo. Um episódio absolutamente desastroso e que, desta vez, o Lula está pondo na conta dele. Dessa vez, ele ficou com essa anotação ali na caderneta e quando o ministro da Fazenda começa a perder o aval incondicional do presidente da República, ainda mais com diferenças já conhecidas com o chefe da Casa Civil, a chance de instabilidade e de chacoalhões aí e solavancos aumenta sobremaneira, Carol. A gente vai de novo para Brasília porque teve mais complicação para o governo, mais desgaste, naquele caso do leilão de arroz para suprir o eventual aumento de preços em razão da quebra de safra no Rio Grande do Sul. Quem traz as informações para a gente é o Igor Cardi. Oi, Vera. Boa noite para você, para a Carol e para os nossos ouvintes. O leilão de arroz realizado na semana passada foi anulado pelo governo em meio à polêmica envolvendo a capacidade de produção do cereal por parte das vencedoras e a participação de empresas que não têm histórico na produção de arroz, como uma locadora de carros e uma fabricante de queijos, por exemplo. As supostas irregularidades no leilão também causaram a saída de Nery Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O ex-assessor e o filho de Geller são sócios de empresas que representaram 3 das 4 que arremataram o leilão, o que gerou repercussão negativa por causa das suspeitas de beneficiamento. Sem anunciar nova data, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, afirmou que novo pregão será feito em moldes mais transparentes. Vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para esses leilões, com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União. Nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira. O ministro Carlos Fávaro disse que a decisão de deixar o cargo foi do próprio Geller. Ele fez uma ponderação que quando o filho dele estabeleceu a sociedade com esta corretora lá de Mato Grosso, ele não era secretário, portanto não tinha conflito ali. E que essa empresa não está operando, não participou do leilão, não fez nenhuma operação. Isso é fato também, não há nenhum fato que desabone e que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou um transtorno e por isso ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição. O governo quer comprar 300 toneladas de arroz como forma de evitar escalada de preços diante da tragédia no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção do cereal no país. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Pois é, Carol, eu falei da necessidade da compra, mas não dessa maneira super atabalhoada como foi feita, com empresas que não tinham capacidade, que não tinham idoneidade para vender algo dessa natureza, acusadas aí de vários tipos de irregularidades. E o secretário que foi demitido também já tinha tretas passadas aí. Ele não era exatamente um neófito em termos de acusações e nem nada, porque tinha ali denúncia de propina, pagamento de propina da JBS, na época que ele ocupou interinamente o Ministério da Agricultura. Então, mais uma confusão para o governo, mais uma treta, num momento já bastante complexo e com um campo minado de crises, né? Não, é um campo minado e era uma medida aí para o governo nadar de braçada, né? Importar arroz para colocar na mesa dos brasileiros, o arroz ia ver ali com a logomarca, que era um arroz adquirido pelo governo diante desse caos todo no Rio Grande do Sul. Agora, isso também só aconteceu porque esse leilão começou a circular nas redes bolsonaristas, né, Vera? A oposição batendo muito bumbo em cima disso.
E aí o governo teve que agir, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né, Vera? Quando no resultado tem lá o filho, um ex-assessor parlamentar, de um integrante do governo diretamente ligado a esse leilão, acende o sinal de alerta, né? Fica uma coisa meio esquisita, né? E é o tipo da coisa que causa muito estrago de imagem, porque todo mundo entende isso, né? Arroz é o básico da vida de todo brasileiro. E era algo que era para o governo surfar, mostrar que estava preocupado, que não queria que o arroz aumentasse na mesa do brasileiro. E aí acaba passando essa ideia de amadorismo, de nebulosidade, de falta de transparência, de uma cara ali de treta, de corrupção, enfim, tudo muito ruim. E mais desgaste e mais atraso aí nas medidas que são concernentes ao day after ali da tragédia do Rio Grande do Sul. E como confusão pouca é bobagem, a Câmara hoje está fervilhando, é um caldeirão de medidas bastante polêmicas das mais diferentes áreas, com possibilidade de aprovação de urgência para discussão, e a gente fica sem entender direito o que o Arthur Lira está querendo nessa reta final do mandato dele. Quem traz as informações para a gente tentar juntar esse quebra-cabeça, é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Oi, Vera e Carol, boa noite. Olha, realmente é essa tarefa de tentar juntar o quebra-cabeça, porque foi a pedido do governo, mas com a assinatura do presidente da Câmara, Arthur Lira, que o plenário deve votar hoje um projeto de resolução para alterar o regimento da Casa. Isso acontece depois daquela confusão no Conselho de Ética envolvendo os deputados André Janones e Nicolas Ferreira. E essa proposta de Lira vai desde suspensão dos parlamentares brigões nas comissões ou no plenário, mas também pode resultar em processos de expulsão. Mas é claro, sempre vale lembrar que esses processos de expulsão passam pelo Conselho de Ética, o que traz aí algumas dúvidas que a gente deve sanar, entende? Ou pelo menos tentar sanar. Ao mesmo tempo, o governo também conseguiu atrasar a votação da tramitação da urgência daquele projeto que equipara o aborto acima de 22 semanas ao homicídio. E esse projeto, Vera e Carol, não deverá ser votado tão cedo em troca de apoio da base para a proposta que restringe a homologação de delações premiadas feitas por pessoas que estejam na prisão. Alguns parlamentares da própria base do governo já concordam que está na hora de mudar as delações premiadas e, segundo eles, houve excessos no passado recente. E uma nova reunião de líderes, que pode acontecer ainda hoje ou somente amanhã, ainda vai definir quando essas matérias poderão entrar novamente na pauta. Mas a tendência é que o tema do aborto fique somente para o próximo semestre ou até mesmo seja deixado de lado, considerando que amanhã haverá discussões sobre fundo eleitoral e também eleição da mesa. Ô, Samantha, a gente vê aí uma, entre aspas, né, acordo, porque é um tipo de acordo que o governo não leva vantagem nenhuma, a meu ver, porque põe a digital num negócio para salvar o Bolsonaro e ainda adia essa questão do aborto, que era bizarra, mas podendo voltar a qualquer momento do segundo semestre. Mostra que a capacidade do governo, a margem do governo para fazer qualquer acordo está bem limitada, né? De fato, bastante amarrados, né? Essa negociação, sem dúvida, envolveu essas duas pautas que vinham pressionando aí o governo, mas aquele próprio ambiente da Câmara, como palco de confusões recorrentes, e aí veio trazendo uma grande irritação de Lira, ele pediu esse apoio, ao mesmo tempo que o governo também pediu que algo seja feito nesse sentido. Então, em troca de jogar esse projeto relacionado ao aborto mais para frente, o governo, no final das contas, dá esse apoio à restrição das delações premiadas. Essa proposta pode ser votada, talvez, até amanhã, isso vai depender aí dessas últimas negociações, mas o entendimento é que a maré pode virar para os dois lados, Vera, porque se hoje favorece Bolsonaro,
vale lembrar, estamos aí nos referindo à delação de Mauro Cid, lá na frente pode favorecer o PT e aliados. Aliás, quando o Vadir Dabus protocolou esse projeto, o objetivo era favorecer justamente aliados do Partido dos Trabalhadores. Eu falei com ele rapidamente, Vera, e ele disse o seguinte: olha, a gente não está tratando do meu projeto, é uma outra proposta, não quero opinar a respeito disso, mas uma tramitação dessa matéria em urgência, em regime de urgência, sem dúvida, é uma questão que está incorreta e que traz aí dúvidas sobre esse posicionamento dos parlamentares, né? Ele criticou bastante essa tramitação de uma proposta aí que é tão delicada de forma urgente. E, por outro lado, parlamentares da base do governo também estimam que não deixa de ser um movimento de Lira, ainda que não traga tantas vantagens, mas não deixa de ser um aceno também de Lira, deixar essa discussão um pouquinho para depois, e aí dar uma chance também dele trazer na sua assinatura, nesse final de mandato aí, uma regulamentação aí contra os chamados maus parlamentares ou mau comportamento dos parlamentares, digamos assim, Vera e Carol. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. É uma condução bastante errática essa do Lira nessa reta final, porque ele anuncia que ele vai indicar o candidato dele em agosto, aí começa a negociar com o governo, começa a ameaçar pautar uma série de coisas bombásticas. Esse projeto do aborto é algo que é um retrocesso para a Idade Média, mais ou menos, que equipara aborto a homicídio, portanto, criminalizando a mulher, né, de uma maneira brutal. É um retrocesso, inclusive, ao que já está legalizado, aos casos em que já há previsão legal de aborto. Isso no momento em que o Supremo recuou de tentar flexibilizar mais essa questão. Então, não haveria motivo para a Câmara mexer nisso, mexer em algo que está consolidado e que, mesmo assim, já está muito atrasado em relação a outros países, como, por exemplo, a própria Argentina, aqui do lado. Então, é uma proposta medieval, absolutamente anti-iluminista, anti-mulher, uma proposta horrorosa, e que não é que ela saiu de pauta para sempre, e que Lira falou, não vou deixar votar isso. Ele está acenando com a possibilidade de voltar com isso no segundo semestre, o que é um absurdo total e que deve gerar uma mobilização da sociedade, porque não é possível que a gente vá retroceder até a idade das trevas no Brasil. Ninguém está propondo que se libere o aborto na marra. Isso tem muitas restrições da sociedade, mas já há casos em que o aborto é legal, casos em que a mulher é vítima de estupro, em que há risco para a vida da mulher, e nesses casos o SUS tende a amparar a mulher. Agora, querer equivaler o aborto ao homicídio é criminalizar a mulher ainda mais do que já acontece hoje em dia. É algo inconcebível num país democrático, num país que tem os direitos civis ali como uma garantia constitucional. Então, não dá para entender direito o que o Lira está querendo nesse finzinho de mandato, Carol. A ponto de a pena para o estupro ser menor do que a pena para a mulher estuprada que faça um aborto após a 22ª semana. É uma distorção inimaginável, né, Vera? Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e volta depois com o repórter CBN e o ponto de vista em que a Renata Agostini vai comentar a treta do arroz. Não sai daí. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Boa noite, Renata, com a gente só por áudio hoje. A gente tem aí essa crise toda da compra de arroz, o leilão realizado pelo governo já anulado, já com demissão. Conta pra gente que rolo é esse? Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos nossos ouvintes. Eu minerei aqui para a gente estar também conversando por vídeo, mas teve um boicote do meu notebook inviabilizando essa entrada. Vai ter revanche aqui, ele está me olhando, eu olhando a ele, ele sabe que será troco. Mas vamos lá, porque hoje aqui teve...
Ih, gente, agora é o boicote do telefone também, é isso? É o boicote do telefone da Brasília, às vezes é assim, a internet falha a comunicação, falha tudo. Quando eu tô lá apresentando Viva Voz de lá dos hotéis de Brasília, geralmente dá esse problema, mas a gente já tratou aqui na matéria do Igor sobre esse problema que houve no leilão para compra de arroz, mostrando aí um certo amadorismo do governo, e é algo em que a oposição está surfando bastante. A Renata já está de volta com os bastidores que ela tem a respeito desse caso. Boa noite, Renata, de novo. Oi, meninas, boa noite. Pois é, hoje está sobrando treta aqui em Brasília e boicote também. Vamos ver se a conexão segura dessa vez. Essa questão do arroz ela é quase inacreditável, né? Porque ela surgiu, esse movimento do governo, né, de importar arroz, surgiu como uma das primeiras reações do governo federal à crise no Rio Grande do Sul. Então, era ali o Ministério da Agricultura mostrando que estava hands-on na situação, né? Estava ali já vendo como ajudar o país todo a não sofrer com as consequências das inundações, porque isso poderia afetar o fornecimento de arroz e os estoques. Pois bem, a questão imediatamente virou um problema, porque os ruralistas, e aí isso incluindo a bancada do agro, a bancada do boi, que a gente chama, né, no Congresso, começaram a criticar o governo, porque o setor estava dizendo que, olha, boa parte já está colhida, gente, não tem necessidade, isso vai, inclusive, trazer prejuízo, porque vai levar ali uma distorção, uma queda nos preços. Então, começou a haver essa queda de braço. E aí, para coroar essa derrapada do governo nessa história, veio o resultado do leilão, e o resultado do leilão rapidamente foi sendo questionado, porque você tinha ali empresas que aparentemente não tinham condição de disputar. Você tem uma empresa que não tem nada a ver com a história nem do setor alimentício, outra que era de queijos, enfim. E para completar, havia uma ligação de um desses ganhadores com o secretário do Ministério da Agricultura, Nery Geller. Por que a coisa ficou muito ruim? E aí houve não só desabafo de Lula, cobrança do presidente Lula, desabafo no sentido de que, olha, né, em vez de me trazer solução, né, tá vindo problema para o colo do governo, e veio ali uma cobrança para que houvesse medidas rápidas, uma resposta rápida a essa crise que se avolumava, né, e estava ali correndo risco de cair no colo do governo. Houve uma barata voa inclusive, a gente acompanhou ontem, né, um pedido para uma avaliação tanto da Advocacia Geral da União quanto da Controladoria Geral da União sobre os riscos de se manter o leilão da forma como ele foi feito. E, no fim, ainda que as equipes tenham começado uma análise, tenham apontado para o Palácio Planalto e para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que haveria formas de defender tecnicamente o que estava posto, e aí eu explico um pouco para vocês. Por que eles achavam que haveria ali uma forma de tentar equilibrar a história? Porque a última vez que se fez algum tipo de importação de arroz no país, isso foi feito lá na década de 80, então você teria ali como justificar que empresas que não tivessem todo um retrospecto, né, esses técnicos alegavam, segundo fontes do governo me relatavam, porque o conflito de interesses ele parecia feio, mas ele não tinha ali um batom na cueca. Então, o que a gente está falando aqui, gente, era do governo fazendo ali conta de risco, né, da operação. Só que houve um diagnóstico muito rápido, e aí isso para mim, Vera e Carol, é muito emblemático quando um ministro estava me relatando, de quão inseguros eles estavam, porque a conta política, segundo o ministro me relatou, dá para a gente defender, só que se a gente insiste agora e lá na frente aparece mais algum problema, ou se lá na frente uma dessas empresas não entrega, e aí a gente vai ficar para sempre nessa história. Então, houve uma decisão política de dar um passo para trás, anular e fazer tudo de novo, com o seguinte mote, né? A gente vai ser mais rigoroso na seleção de quem vai participar desse novo leilão. Por isso eu achei aí, devolvendo para vocês,
algo que exemplifica demais como o governo está vacilando na forma de reagir a essa crise climática do Rio Grande do Sul, porque se você tem técnicos do governo dizendo, não, olha, eventualmente não tem um problema aqui, mas o governo quer se ver livre logo desse pepino, significa que ninguém ali tinha muita condição de botar a mão no fogo para essa história que foi colocada. Renata, você traz aí o vacilo técnico, né, na questão eminentemente econômica da necessidade ou não de se fazer o leilão, de se comprar arroz, mas tem uma coisa política que eu acho que une as duas crises do dia. A gente até conversou mais cedo a respeito de qual você falaria, que você está apurando as duas, mas o governo demorando muito a acreditar que vai dar problema, né? Essa coisa do leilão e a coisa da MP foram fatos que a oposição rapidamente pegou, passou a martelar, passou a fustigar o governo, com informações ali, aquela coisa, não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer honesta. Então, o leilão tinha uma cara ali de coisa mal feita e isso colou na sociedade. A MP logo foi vista como mais uma tentativa do governo de arrecadar e não cortar gasto nenhum. E o governo pagando, bancando para ver, deixando as crises se prolongarem sem saber estancar a sangria mais rapidamente, né? Eu concordo, porque a oposição, nesse caso do arroz, ela achou um discurso, e veja, a decisão do governo, que as fontes estão dizendo ali, foi uma decisão no fim política, porque a coisa podia piorar, né, do ponto de vista de imagem, então parecia mesmo, né, um certame ali com rolo. Inclusive, uma informação que me passaram é que essa história, né, ali, eventualmente, as apurações, né, do caso, o governo não quer que se encerre aí, vamos ver se eles vão mesmo tocar alguma coisa, no sentido de querer dar uma resposta, né, às pessoas, mas voltando à questão da oposição, Vera, que eu acho importante. Esse recuo, a oposição não em nenhum momento ela piscou. A gente viu nas redes sociais, logo em seguida, eles comemorando como se fosse uma vitória e como se fosse uma prova de que eles sempre estiveram certos e que esse leilão ele estava mesmo contaminado. Então, o governo, quando tomou uma decisão política que não o protegeu totalmente, Sim. porque ele está perdendo essa disputa do discurso. No caso da MP dos créditos, né, da MP de se compensar ali, né, que a gente até conversou na semana passada, que é uma derrota pro Haddad, ela cria um problema, me parece, ainda maior, porque a gente viu uma mobilização muito rápida do setor produtivo, então eu acho que aí a gente coloca não tanto numa conta da oposição, mas de uma reação que veio muito rápida do setor produtivo e mostra que a caixa de ferramentas da equipe econômica está muito limitada, porque essa briga aqui, nem o Lula viu uma forma de comprar, porque o Congresso se fechou rapidamente contra essa medida, e a questão se não vai ser nessa frente, qual frente será? A gente está vendo o Congresso não topando as novas empreitadas da equipe econômica para arrecadar, vendo o ministro da Economia, Fernando Haddad, diante disso, né, revendo se ele vai tentar uma investida que, ao menos, aparente que o governo está preocupado com as despesas, só que a questão o Lula nunca quis esse receituário. Então, a gente tem, sim, o governo nesse momento, e aí não me parece nem que ele está perdendo as disputas, ele não está nem sabendo direito como pelear. Ele não está vendo flancos para fazer avançar os seus objetivos. Renata, e a CPI do arroz, será que sai? Já estavam coletando assinaturas, mesmo com essa decisão do governo de cancelar o leilão. O deputado Luciano Zucco, que estava coletando, né, do Republicano, disse que vai continuar. Exato, o que a gente conversava agora, Carol, sabe tubarão sentindo o cheiro de sangue? Então, assim, a oposição viu ali nessa história, e aí vamos lembrar, gente, porque a bancada do Boi, né, os ruralistas no Congresso, eles se misturam muito com a oposição no Congresso, porque a gente tem ali dentro dessa bancada um número muito grande de bolsonaristas, né, de expoentes da direita.
Mas o fato é que os ruralistas puxaram a crítica para o que eles viam como uma decisão indevida, uma resposta indevida do governo federal para a questão do Rio Grande do Sul. A forma como o governo conduziu o leilão entregou de bandeja para eles mais formas, né, de fustigarem o governo, e o recuo alimentou o discurso de que eles sempre estiveram certos. Então, não foi nem a ideia, a gênese, a execução e a tentativa de remendo, nada disso funcionou nesse caso para o governo e o protegeu de críticas. Se vai avançar, eu já não sei. Não sei se tem alguma apuração nesse sentido. A oposição está dizendo que segue aí a necessidade de fazer uma CPI, mas é isso, acho que estão querendo prolongar o desgaste, né? O desgaste, é onde eu enxergo também. Por isso que eu vou até olhar, gente, prometo na quinta-feira voltar, assim, se diante disso o governo também não recua nessas primeiras indicações de não, a gente também vai continuar investigações próprias sob o risco de dar munição justamente para quem está dizendo aí que precisa mesmo apurar, que anular o leilão não resolve o problema. Renata, super obrigada pela sua participação de hoje. A gente já fica esperando quinta, porque o que não vai faltar é treta e assunto, a gente sabe. E a gente espera que seu computador se recupere até lá. Boa noite, amiga. Minha vingança será maligna contra ele. Meninas, obrigada. Até quinta. Um beijão. E a gente, Carol, vai para mais um intervalinho e volta já com o encerramento do Viva Voz, que ainda tem 2 assuntos quentes na pauta. E o Viva Voz está de volta. Como eu disse, as confusões do dia não pararam por aí, mas se o governo teve problemas, também não está fácil a situação para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque avançam as investigações em relação a eles. E hoje a Polícia Federal anunciou novidades no inquérito que apura a tentativa de venda de joias no exterior. Quem volta com a gente é o Igor Cardim, que tem essas informações. Boa noite de novo, Igor. Boa noite para você, Vera, para os nossos ouvintes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a nova joia encontrada na apuração contra o ex-presidente Jair Bolsonaro é um agravante e fortalece a linha de investigação adotada pela PF no caso. Os investigadores encontraram o novo item após diligências realizadas no exterior junto ao FBI. Os agentes federais identificaram que emissários de Bolsonaro negociaram uma outra peça valiosa que não havia sido listada ainda. A PF não detalhou qual o valor da nova peça, mas a informação inicial é que o objeto teria relevância, tanto que foi incluído nas negociações feitas nos Estados Unidos por emissários do ex-presidente. A suspeita é que o item também tenha sido um presente recebido por Bolsonaro, que acabou se apropriando do bem que deveria ser público. Para Andrei Rodrigues, a descoberta do novo item fortalece a investigação da PF no caso. Nessa diligência lá no exterior, né, com a nossa equipe, com a equipe do FBI, localizou, enfim, teve notícias de que além dessas joias que já sabíamos que existiam, houve a negociação de uma outra joia que não estava no foco, né, dessa investigação. Eu acho que isso só robustece a investigação que se tem feito, né, demonstrando que todas as circunstâncias e tudo que houve nesse contexto, né, desde aquela apreensão no aeroporto até o dia de hoje, como eu disse, a finalização, né, da investigação. Ainda segundo o diretor-geral da PF, as joias e o caso da vacina devem ser encerrados até o fim deste mês. Já a apuração da tentativa de golpe deve ser encerrada em julho. Ele também confirmou que a PF vai negociar delações premiadas no caso da ABIN paralela. A corporação recebeu a indicação de que investigados nesse episódio estão dispostos a falar. A PF informou também que cerca de 180 pessoas permanecem foragidas depois de descumprirem ordens judiciais da Operação Lesa Pátria. A PF tem recebido ajuda da Polícia Argentina e de outros países para onde os foragidos podem ter ido, mas não há prazo para a extradição dessas pessoas. Andrei Rodrigues confirmou ainda que a corporação
pode enfrentar problemas a partir de agosto ou setembro se a corte de R$200 milhões, o corte no orçamento de R$200 milhões não for recomposto. A falta de dinheiro pode afetar as operações, a emissão de passaportes e até mesmo a segurança da cúpula do G20, que será realizada no Brasil em novembro. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. E aí a gente não sabe o que veio antes, né, Carol? O ovo ou a galinha? Se a reação dos bolsonaristas tentando já previamente anular delações ou até mesmo anistia para condenados no 8 de janeiro e outros crimes, ou essa ideia da Polícia Federal de que já avançou aí, porque também tem avanço no caso da ABIN paralela. O mais provável é que, informado desses avanços, Bolsonaro tenha mobilizado a sua base para agir. Hoje eu ouvi de um ministro do Supremo e de um advogado penalista que essa mudança aí na regra das delações não retroage para quem já cometeu os crimes antes da mudança. Então, é a mesma coisa das saidinhas. A gente vai esbarrar na mesma situação. Quem já delatou, já está preso, você não pode retirar um benefício que alguém obteve, porque a lei não pode retroagir para prejudicar. Nesse caso, não é prejudicar quem foi o delatado, é o delator que é o beneficiário do acordo de delação. Então, não teria como retroagir nesse caso, então talvez seja inócua toda essa movimentação. Mas o fato é que a gente está assistindo a esse certo desespero dos bolsonaristas com essa questão. E para a gente fechar, porque o tempo ruge, como diria o jargão, a Isis Tassianini está de volta aqui com a gente, porque além da devolução da MP, ela também acompanhou uma sessão tensa do ministro Paulo Pimenta na CCJ da Câmara e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, a audiência é bastante acalorada, isso porque deputados bolsonaristas e o ministro Paulo Pimenta protagonizaram episódios de bate-boca, dedo em riste, isso tudo durante a participação dele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para discutir a disseminação de fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. O debate político, portanto, acabou sendo substituído por interrupções, gritaria, clima tenso e troca de acusações a todo instante. Parlamentares da base e da oposição proferiram ofensas, aplausos e vaias. Pimenta chegou a se referir a algumas declarações como covardes, infames e citou que alguns deputados se escondiam no manto da imunidade parlamentar. Ele ainda respondeu que não ouviria desqualificações sem resposta. Em um dos momentos, Pimenta mencionou o fato do senador Flávio Bolsonaro ser investigado no caso das rachadinhas, o que motivou a reação do irmão dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. O senhor está me confundindo. Eu não sou o senador Flávio Bolsonaro que faz rachadinha. O senhor olhou para mim e lembrou dele. Está do lado do irmão dele. Rachadinha não sou eu que faço. Queiroz não sou eu que faço. Quem teve as contas pagas pela rachadinha não fui eu. Portanto, o senhor se enganou quando olhou para mim e falou em rachadinha. Certo? Então, o senhor me respeite. Me respeite e nunca mais dirija a palavra de forma desrespeitosa como o senhor fez. Se eu quiser, rapaz. Em outra circunstância, ao responder ao deputado Paulo Bilinski, que questionou o fato da mulher de Paulo Pimenta ter ido junto dele em uma das viagens ao Rio Grande do Sul, o ministro admitiu a presença dela e disse que não podia dizer o mesmo do tratamento de Bilinski, a ex-namorada. O parlamentar se exaltou, chegou a levantar e discutir em pé com Paulo Pimenta. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor, porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, sem... é hora de trabalho. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Olha a cara dele. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara, representando o governo federal. Eu não vou me calar.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Caroline de Tone, pediu respeito ao ministro e enfatizou que a presença dele se deu de forma voluntária a partir de um convite, mas lembrou da imunidade parlamentar garantida aos deputados. Vera. Obrigada, Isa. Que baixaria, que baixaria. Realmente está sem controle essa coisa da Câmara, mas o ministro também caiu na pilha. E é diferente você responder como respondeu o Haddad dentro ali do jogo. Ele partiu para uma briga mesmo de ringue ali, de boxe. E isso também está ali na gênese da ideia de começar a regulamentar um pouco mais essas brigas e a começar a dar punição para esses deputados. Na verdade, demorou muito, né, Carol? Demorou muito e é aquilo que a gente estava falando, né, Vera? Não sei se vai resolver, não. Mudar regimento, o nível tá baixíssimo, né? Exatamente. Já está abaixo do subsolo. Ficamos por aqui hoje, Carol. Um bom jornal para vocês. Fiquem com mais uma hora do ponto final com a Carol e amanhã tem mais Viva Voz. Beijo, Vera. Até amanhã. Beijo.